Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente nos acompanham pelas redes sociais do nosso querido Diocese de Limeira, nosso podcast semanal com o Evangelho de Domingo. Então hoje nós vamos meditar o Evangelho do quarto domingo da Quaresma. Já chegamos praticamente à metade do tempo quaresmal, vamos para a segunda metade, já chegando aí próximos à Semana Santa. O Evangelho desse quarto domingo da Quaresma é o capítulo 3 do Evangelho de São João, versículos 14 a 21. Vamos ao texto. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, chegamos então ao quarto domingo da Quaresma, tradicionalmente designado como Domingo Letare, ou seja, o Domingo da Alegria. A própria antífona de entrada da missa deste quarto domingo da Quaresma diz assim: Alegra-te, Jerusalém, cheios de júbilo, exultai de alegria, vós que estáis tristes. Uma passagem do profeta Isaías, capítulo 66, versículos de 10 a 11. Exultai de alegria. E a razão de toda essa alegria é que, apesar de nossa indignidade, somos pecadores, somos frágeis, somos inconstantes, apesar de nossa indignidade, Deus nos ama. Deus nos ama não porque somos bons, porque temos méritos, mas nos ama porque Ele, Deus, é bom, é pura bondade. Mais de 300 vezes aparece na Sagrada Escritura a frase: Deus é bom, Deus é pura bondade. A essência de Deus é a bondade, é o amor. Apesar das nossas contínuas infidelidades, Deus não nos abandona, como não abandonou o povo eleito, que vai ser a primeira leitura da missa desse quarto domingo da Quaresma, o livro das Crônicas, capítulo 36. Apesar da infidelidade do povo, Deus jamais abandonou o seu povo. Da mesma forma, apesar de nossas infidelidades, o Senhor jamais nos abandona. Sempre espera nossa conversão. Infelizmente, a gente vê pela história, quando o ser humano opta pela autossuficiência existencial, o que é a autossuficiência existencial? É deixar Deus de lado, é viver como se Deus não existisse. A pessoa acaba trilhando um caminho inevitavelmente marcado pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Assim foi com o povo de Israel, que se afastou do Senhor e, como consequência, experimentou o exílio na Babilônia. Mas Deus não abandonou seu povo, ofereceu a oportunidade de recomeçar, de refazer o caminho, de voltar para a terra prometida. E para ficar bem visível, o primado da iniciativa divina sobre qualquer esforço humano, é justamente um não-judeu, que é o escolhido por Deus para que o povo escolhido voltasse para a terra prometida. Ciro, rei da Pérsia, é a pessoa escolhida para a restauração da nação e do templo. Um não-judeu, um pagão. O amor de Deus não só ultrapassa a miséria humana, a misericórdia de Deus é muito maior que a miséria humana, mas não só ultrapassa, mas antecede a própria colaboração humana. E até muitas vezes dispensa a colaboração humana. É o que afirma São Paulo naquela que vai ser a segunda leitura da missa desse quarto domingo da Quaresma. Carta aos Efésios. É por graça que vós sois salvos. É por graça, por ação de Deus. A iniciativa é sempre de Deus, a primazia é sempre de Deus. E continua Paulo: isso não vem de vós, é dom de Deus, é pura ação de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. O amor de Deus é pura gratuidade, não tem preço, é algo imerecido. É esse mistério que nós celebramos hoje. A expressão máxima da gratuidade do amor divino é a cruz.
E aqui um detalhe, geralmente quando a gente olha para a cruz, a gente se lembra sempre do sofrimento, também. Mas a cruz é, antes de tudo, a expressão máxima do amor divino por nós, seres humanos. Como diz São João, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. O amor, ele supõe sacrifício, porque o amor só se compreende a partir da doação, da entrega, do serviço desinteressado, da oferta de si mesmo. O amor, ele abrange os sentimentos, mas ele não se resume a sentimentos. O amor também exige atitudes, decisões, enfim, exige comportamento. Quem não é capaz de sacrificar-se pelo outro, não ama de verdade. O amor exige o sacrifício, a doação. Quem não é capaz de sacrificar-se pela pessoa do outro, não ama de verdade. E a cruz é o símbolo do amor de Deus pela humanidade. A cruz lembra-nos a que ponto chega o amor de Deus por nós. Um amor de total entrega, sem reservas. A cruz é símbolo do perfeito amor obrativo. O que é o amor obrativo? O amor benevolente, sem segundas intenções. O amor de pura gratuidade. Não é o amor de indigência, é o amor gratuito. O sofrimento, em suas mais variadas formas, é efeito colateral do amor. Efeito colateral. Você não busca o sofrimento, você ama. E muitas vezes, como consequência, acaba vindo o sofrimento. Ele é efeito colateral do amor. O Papa Bento XVI, numa de suas homilias, uma das belas homilias de Bento XVI, ele diz assim, na cruz, isso é uma homilia feita para a Semana Santa. E é muito belo o pensamento do Papa Bento XVI. Ele diz assim, na cruz, não é o acúmulo de dores físicas que importa, como se a obra da salvação dependesse da maior quantidade possível de dor, de sofrimento. E ele continua, o princípio constitutivo, aquilo que faz algo ser sacrifício, não é a dor, é o amor. Não é a destruição, é o amor. Não é a dor como tal que conta, e sim a amplitude do amor. Só o amor dá sentido e direção à dor. Só o amor faz com que uma dor se torne salvífica. O amor. E continua Bento XVI, se não fosse assim, os algozes, os soldados, teriam sido os verdadeiros sacerdotes junto à cruz de Cristo, pois foi eles que provocaram a dor. Teriam sido eles os ofertantes. E ao contrário, o ofertante é Cristo, mas ele oferece o quê? Amor. Um amor que vai ao extremo de morrer por nós na cruz. A cruz é consequência do amor. Por isso que para nós cristãos a cruz simboliza a expressão máxima do amor de Deus por nós. A cruz é um memorial permanente do amor de Deus pela humanidade. Nela, na cruz, somos convidados a olhar para Jesus, a aprender com Ele a nunca abandonar a prática do bem, a sempre fazer o bem. Aliás, Atos 10:38 diz assim, Jesus passou por esse mundo fazendo o bem, continuar sempre fazendo o bem, mesmo quando somos perseguidos e injustiçados, mas continuar fazendo o bem. Isso é amar, isso é seguir Cristo. Quando eu for elevado à terra, atrairei todos a mim. João 12:32. E é verdade. Quando eu for elevado da terra, isso é, colocado na cruz, atrairei todos a mim. Ao contemplar a cruz, somos ainda convidados a percorrer com Jesus o exigente caminho do amor. Não é fácil. Eu sei disso, como não é fácil. E é esse o caminho da salvação, da vida plena e definitiva. E aqui me reporto a São João da Cruz, né? Uma de suas belas passagens diz assim, no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. É um modo poético de dizer, no final da vida, lá diante de Deus, seremos julgados pelo amor. E também queria acrescentar o pensamento de um outro grande homem, que foi o cardeal François Vantuan, né? Ele ficou 13 anos no cárcere. Desses 13 anos, 8 ou 9 ele passou na solitária. Está em processo de beatificação. E o cardeal Vantuan diz assim, numa de suas obras, a caridade, o amor, não tem fronteiras. Se há fronteiras, não é mais caridade, não é mais amor. O amor cristão não tem fronteiras. Que o Evangelho de hoje nos inspire a buscar viver na nossa vida o amor, como Cristo viveu. Deus é amor. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.